18 de maio de 1968. Normal. Em casa. Mais de 5 quilos. Eu tive problema com ele quando era pequeno. Graças a Deus. E depois de ele cresceu, a única coisa que me afetou foi ser punk. Eu conversava com ele, eu achava que ele queria consertar o mundo. Como se o mundo fosse dele. Ele achava que o mundo ia, daí as pessoas, o mundo não muda nada, mas as pessoas continuam com as pessoas, não o mundo, né? Mas eu digo, só Deus, não, um dia a gente vai consertar isso. Vamos lutar, vamos se fuder, meu irmão. Vamos tomar mesmo por aí que parte. O direito de sonhar, o lance, como você falou, a utopia punk é isso, cara. Não totalmente isso, isso é parte da utopia punk. Querer reconstruir um mundo melhor, uma vida melhor, cada dia que passa, cada segundo que passa. Não, melhorar, uma vida melhor, cara. Nossa existência é crassa, só vendo mesmo. Talvez o pessoal vai achar estranho, talvez vai criticar a gente, talvez não, tenho certeza que vão criticar a gente, como sempre criticaram. Mas pelo menos agora a gente teve a chance de falar abertamente como é que nós nos sentimos, não como é ser punk, e nem explicamos totalmente o que é utopia punk, mas é por aí. É o lance da gente, é assim, cara. É o modo de viver, é o modo de viver de operando, é assim. Nós não dirigimos o movimento punk contra um sistema, contra isso, nada massificado. Contra tudo, não é contra nada, é contra tudo, cara. Tudo que nos ofende, tudo que nos oprime. O fato dele ter se tornado punk, primeiro roqueiro e tal, e depois punk, foi mais uma coisa dele querer mostrar para todo mundo que a vida era meio difícil, que a vida era ruim. Ele era louco pelo meu pai. Ele apanhou muito quando era criança, apanhou muito para adolescente. Porrada, pancada, de surra de corda, surra de cinto, surra de tábua. Então, era aquela coisa, por que eu estou apanhando? Estou apanhando sem motivo. Sempre tem alguém falando alguma coisa sobre ele. Uma vez eu li uma reportagem de um garoto falando que o pai, que não conhecia o Dedé, mas da maneira como o pai dele falava no Dedé, ele tinha paixão para conhecer ele. Né? Se fosse hoje, ele ia procurar ele onde estivesse para bater papo com ele, conversar, porque ele era muito inteligente. Realmente ele era muito inteligente. Sempre foi muito de ler, ele sempre gostou muito de ler, ele lia de livros, a revista de quadrinho, a jornal, a placa de rua, ele sempre gostou muito de ler. Então, a partir daí, a inteligência se desenvolveu melhor, com certeza. Lia muito. Ele almoçava lendo, jantava lendo, ia deitar lendo, acordava lendo. Era muito legal. Como eu era assim um cara, talvez, digamos assim, rotulando um punk com um pouco de conhecimento pelo que eu li e pelo que aprendi. Eu, em relação à história, li muito, em relação a muita coisa. Mas em relação à vida, vivi. Isso me deixou de ser punk mesmo. Não tem nem mais o que correr, meu irmão. A gente vinha do trabalho, ele ia me buscar à noite, né? Na loja, e a gente ia conversando. Uma boa. Ele era meu amigo. Aqui em casa a gente não conversava muito, não. Mas quando ele ia me pegar, a gente conversava muito. Mas estava com sede. Não, um dia eu saí. Um dia destacada. Um dia eu vou sair, vou ser jornalista. Eu tinha paixão por jornalismo. E o engraçado é que ele ficava na casa dos amigos, né? E mandava o lesado, né? E lá em casa, né? O Dedé mandou dizer que ela mandasse almoço para 4. E tinha que ter o almoço para 4. Eu disse, por que é que os 4 não vão almoçar em casa? Na casa dele. Aí eu disse, não, porque o Dedé disse que aqui era mais perto. Ele era muito bom, ele era um menino bom. Eu conheci o Dedé Podre, exatamente o ano eu não lembro, mas era década de 80, nessa época a gente estava rolando o início de uma história com o movimento punk, já numa esfera mais ramonista, estava começando a chegar uns Ramones e rolavam uns sons no Círculo Operário, lá no Pan-Americano. E a minha primeira vez que eu vi o Dedé foi eu sentada no corredor que tinha assim na lateral do Círculo Operário e tinha muito saco de lixo, aqueles sacos pretos amarrados, e de repente tinha um banco, eu sentada num banco, tipo um banco de praça dentro do Círculo Operário, que rolava o som, esperando rolar os Ramones. De repente alguém pula o muro e cai em cima
de um monte de lixo, literalmente, eram uns sacos assim de lixo. Aquela pessoa, pum, cai, assim, pá! E aí eu tomei aquele susto, olhei, alguém pulando o muro, caindo no lixo. E aquele, era um negro, né? Grande, alto, que pá, se jogou assim, caiu em cima de um monte de lixo e levantou, sorrindo. A lembrança que eu tenho do Dedé é muito presente é desse sorriso. Uma pessoa bem-humorada, um cara engraçado, né? O Dedé, assim, de um humor sarcástico, de um sarcasmo sofisticado, inteligente, né? Não é uma coisa truculenta. Eu vejo ele como um cara, como um artista mesmo. Tu queria ter filho? Quero. Dedé estéreo. Agora, eu sou não. Não sou mesmo, ó, meu irmão. Não vou entrar em detalhe, não. Bom, quero, mas agora, do jeito que tá aí, cara. Não, Dedé não é estéreo, não. Vou botar uma criança no mundo. Por quê? Já engravidou de mim, cara? Uma pessoa que tinha uma sensibilidade de artista, que poderia muito bem estar no rol, eu acho, junto de uma série de outros caras que também são importantes para essa coisa do universo musical, né, da nossa cidade. Agora ele estava do outro lado, né? Ele estava do lado da galera, do público e etc. Mas eu vejo ele sem essa de idolatria, né? Não é a idolatria de um ser humano, porque afinal de contas isso é contra os nossos próprios princípios libertários. A nossa admiração pelas pessoas é pelo poder que elas têm, né? Pela magia que elas têm, que isso é uma coisa que todos têm. Escultura não tem qual idade? Escultura? 6 anos. Tudo isso? Quem te deu? Cana? Cara, foi assim. Foi mesmo. É quase isso, né? Um caninho ali no meio ali. Não, só manguinho. Eu lourei tomar uma dessa. Alô? E é isso, né? A imagem que me fica na memória dele é essa. Né? Sempre da pessoa bem-humorada e da pessoa engraçada. Não existe o ser punk ou não ser punk. Existe o que se é mesmo. É ruim da cigarrinha, tá afim, ó, cara. Ser punk na companhia do Dedé Podre é, para todo mundo, um enorme prazer, né, não? É uma vida de muita atitude, uma vida, um cara extremamente coerente com a sua fala e a sua prática. Quem conhecia o Dedé sabe disso. Um cara divertido, alegre, e a gente virava noites e noites. Eu não tenho todas as lembranças, eu não sou pessoa de me apegar a coisas, objetos. Eu guardei quase nada daquela época de objeto. Tem até pessoas por aí que tem mais coisas do que eu, muito mais. Mas uma coisa que eu guardo é esse blusão que eu usava, e todo punk tinha o seu blusão, né? Então eu usava esse blusão aqui, que hoje não cabe em mim, mas dá pra vestir só um lado. Mas esse blusão que eu botava no chão, e o Dedé dormiu muitas vezes, a gente dormia em cima desse blusão aqui, do meu e do dele, né? E a gente dormia junto esse blusão é uma lembrança boa. É um cara que eu, passado todo esse tempo, ainda me lembro muito dele. Depois com o que aconteceu nos anos 90, com o próprio punk rock, o hardcore, com aquela coisa do Nirvana e etc. Toda vez que eu ouço uma banda bacana, então eu fico pensando assim, pô, o que será que o Dedé acharia disso? O que será que ele diria se ele estivesse vivo aqui e sendo da mesma geração que eu, assim, de poder ouvir aquelas coisas que a gente não podia ouvir na época, porque era muito difícil, porque era importado, né, porque era trabalhoso, ou enfim. É uma coisa que é uma pessoa que tá na minha memória como uma referência. Tem muita banda boa, meu irmão. É o tipo de coisa. Agora existe muito radicalismo idiota. Anarquia UK, por exemplo, principalmente na parte musical. Anarquia UK foi o primeiro hino mundial do punk rock. Agora, acho que foi o Megadeth, não foi, que gravou Anarquia UK? Exato. Então o Megadeth é uma banda de... é trash? É isso? É trash, né? Mas gravou o mesmo som. Anarquia UK. Aí tem alguns que dizem, eu não vou curtir esse som porque é uma banda de metal que tá cantando. Mas porra, é o mesmo som. O Dix é punk. E toca o som do Black Sabbath, que é do Paranoid. O Ego The Rose é punk rock, que toca o som do The Who, bicho. O X também. O Sex Pistols toca Johnny B. Good, bicho. Toca Rock on the Clock dos anos 50. Então não adianta estereotipar, porque estamos nos anos 80, 80 acabar, qual é? Vamos fazer junto aí, bicho. Vamos se respeitar e acabar com essa galinhagem. Poeta, não é à toa que o
o Instituto da Memória do Povo Cearense, o IMOPEC, uma entidade que tinha como objetivo resgatar a história do povo nordestino, da cultura regional, principalmente das periferias, lançava anualmente uma agenda dessas de data, da gente escrever diariamente, as atribuições do dia. E nesse ano de 91, eles homenagearam o Dedé e a agenda do IMOPEC chamou-se Agenda do Dedé. E aí eu vou ler aqui. Como pode ser a vida bela quando se tem fome? Como pode um homem livre ainda não ter nome? Dedé Podre, essa assinatura é dele, foi tirada das agendas dele, porque ele andava sempre com uma caneta e uma agenda na mão. Então, um poeta, um negro da periferia, um resistente. Dedé Podre é símbolo da resistência. Foi o cara mais louco que eu já conheci e o cara mais amigo. Chapa mesmo, assim, a nível de... E o cara tinha uma... Não era o estudo, não tinha estudo, essas coisas todas não, mas o que ele tinha de noção de ideologia, de movimento punk, de contracultura, de anarquismo, tudo, ele era um cara muito massa mesmo. Skatistas e punks são a mesma coisa. Existem surfistas punks, existem burgueses punks, existem idiotas punks, punks. De repente, e tudo e nada, existe tudo e não existe nada. Tudo é muito relativo, sabe como é que é? É o tipo da coisa, punk também não é só o visual, não é o cabelo curto, não é o coturno, não é o moicano, não é a careca. É muito mais, bicho. Você pode falar o resto da vida, que vai sempre encontrar um significado pro punk e nunca vai conseguir explicar. Mas vai conseguir entender. É um cara que era amigo para todas as horas, agora tinha um grave problema. Ele era, indiscutivelmente, não aguentava desaforo, vacilo, furo de galera nenhuma, cara. Ele é assim, ele podia ser seu melhor amigo, mas ele também podia ser o maior pesadelo. Anarquia não é bagunça, não é baderna. Vamos parar com a palhaçada, vamos fazer algo sério. Depois... Exato. Então vamos falar uma coisa sensata aí. Viu? Vai dar um cu pra outro, cara. Aquele negão grande, gigante, banguelo. Assustador o visual do negão. Eu digo, puta que pariu, meu irmão. Aí, a partir daí, primeira vez que eu vi o Dedé. Aí depois, 13 de maio, né, na feirinha da 13 de maio, na galeria, nos shows também. Uma treta lá do Dukes e Barões dos Punks com os Headbangers. Ninguém é melhor, menor, ou nesse mundo, nesse universo underground mesmo, ninguém é melhor, menor, maior do que ninguém, cara. A gente, às vezes as pessoas. Então é o tipo de coisa, por exemplo, existem headbangers autênticos, carecas autênticos, skinheads autênticos, punks autênticos, mas existe muita gente fantasiada, cara. Um cara que dialogava com a galera assim, tinha noção, tinha conhecimento de som, né, de movimento também. Aquela coisa, pô, que adianta a gente estar brigando se nós somos dois grupos marginal, né? Entendeu? É isso que o sistema quer. A gente acha que assim, o contato que ele tinha também com os movimentos sociais também, né? Com o pessoal da Rosa, com o pessoal do professor Tião Rogério, né? Os grupos de anarquistas, acho que começou essa politização, digamos assim, do cenário, né? Da cena do movimento punk na época, né? Se é que pode chamar dessa forma, movimento, né? O Dedé chegou muito doido lá na 13 de maio. Jaqueta lá, muito doido. Aí dava umas risadas, meu irmão. Dedé pra presidente, a galera pedindo a candidatura dele. Dedé pra presidente, a bicho dava umas gargalhadas. Acho que a partir do contato, né, com a literatura anarquista, com a literatura, né, dos movimentos sociais também, que eu lembro que ele frequentava reuniões também lá no Casarão com a Rosa, com a Maria Luísa, né, entendeu? Acho que vinha a partir daí, dessas leituras, dessas discussões. Eu acho que essa frase, esse pensamento, acho que advém, né, desse contato, né, do Dedé, a desigualdade, tanto no palácio quanto na comunidade, na favela, né, nos locais onde ele frequentava, né, as músicas que ele escutava. Ele era, apesar de toda loucura, era um cara correto. Ele não admitia vacilo, o cara tinha que ser um homem para toda hora. Homem para tudo, homem para andar mais ele, para aderir ao movimento mesmo. Ele detestava essas porra louquice, tá entendendo? Os caras que fossem porra louco, só visualeira, assim. O cara não tinha uma proposta ideológica mesmo concreta com o movimento, essas coisas. Ele curtia muito não. O negócio dele é mais com a galera que era mais ideológica mesmo, a galera que ia mais consciência libertária, mais ideologia de punk mesmo. No meio dos punks, dos headbangers, dos hips, que os hips
levam uma vida muito mais punk, porque são inocentes ao ponto de não saberem que são punks. E os punks levam uma vida muito mais concreta e justa, porque sabem o que são. Então, da minha parte, eu não tenho raiva dos headbangers autênticos, não tenho raiva dos punks, mas tenho raiva desses idiotas que fantasiam, sabe? Não tenho raiva do som das bandas punks, como tem o RDP, que é uma banda super boa, que é tipo da coisa, o João Gordo fez o seguinte, uma vez ele tocou lá, foi criticado porque a banda agora é bang e tal, não sei o que, mas porra, qual é, cara? Agora eu queria saber, se o Iron Man tivesse o cabelo amoicano, tem muito idiota que diz, punk eu vou curtir, porque é o tipo da coisa, sabe? Tem aí o Ed The Ones, que é puro rock and roll, a gente vai ver as letras do Ramones, cara, é uma merda com a nossa realidade, mas é um som que te balança, bicho, sabe? Esse lance de satanismo não existe. E esse lance de uma revolta, sabe, estereotipado, uma revolta forçada, é besteira. Não adianta ficar nisso, porque como disse o John Lyon, que de repente é um personagem, os Sex Pistols foram autênticos. Mas eles pegaram aquela personalidade, meu irmão, e foram inocentes kamikazes mesmo. Aliás, marginais inocentes, culpados inocentes. Porque sabiam que iam se fuder, mas também iam botar pra fuder, meu irmão. Ele numa prisão nossa só por ser punk. Tava eu, ele, o Bicudo, os meninos, tudo preso na delegacia do Fred. Que ele saiu de lá banguelo. E foi pior, cara, pra negar que era punk. E o cara negou não. Quebraram os dentes dele de murro. Cê é punk, sou. Cê é punk, sou. Cê é punk, sou. Aí o banguelo, mas não negou. Nem ele, nem ninguém. Saímos todos de lá. No outro dia, no Mazé, foi tudo lá. Se pra polícia era defeito, pra nós era ideologia de vida da gente. Era o punk, cara. O punk era assim, cara. Era o flagrante da polícia era ser punk. A pessoa ser punk era flagrante. Não precisava andar com droga, não existia droga, nem nada não. Era o começo, foi difícil. Pra ser punk, o cara tinha que ser sangue na veia, tinha que ter sangue no olho mesmo. Primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Pensei que o Lampião tinha voltado do inferno, que eu nunca tinha visto um bando daquele jeito, né? Um cangaço urbano, né? Ali pelo Benfica, eu estava no bar do Rai, quando eles chegavam lá, era o bar Recanto dos Poetas, e tomava todo o espaço, todo mundo de preto, com os metais, né? Com as pontas de prego saindo do corpo, aquela coisa toda assim. Era uma cena dantesca, né, bicho? Para quem veio lá do Sertãozão, aquilo ali era um negócio muito, muito diferente. Depois também teve na filosofia, quando fazia filosofia, os punks também invadiram lá, os ocuparam politicamente correto, mas não era politicamente correto. Invadiram o espaço lá da universidade, tacaram a caixa de som lá e sem autorização de ninguém. E tacaram o som de pessoal, o que é isso? É Satanás no comando, é Satanás no comando. Rapaz, eu ficava impressionado com aquele negócio. Pra falar a verdade, eu tinha um pouco de medo daquele negócio ali, que eles eram de pouca conversa. Era um grupo fechado, eu entendo que o grupo tinha que ser fechado, porque tem que se preservar, eles só tinham eles e eles a eles mesmos. Eles mostravam a podridão que existe na sociedade como beleza. Eu achei depois isso muito interessante, fui compreendendo isso, porque na realidade a arte deles não podia ser dissociada do contexto que eles viviam, do sistema podre que existia no Brasil, que existe e cada vez agora estamos sentindo falta dos punks. Mas os punks chegaram mesmo, chegaram quebrando, chegaram dando uma voadora, foi impactando para a cidade e mexeu com a cidade, mexeu com os valores e tornou o que era podre em beleza. Conheci o Dedé podre no início dos anos 90, quando eu me aproximei do movimento punk, e posso dizer que Dedé foi um dos grandes amigos que eu tive na vida. Um cara que estava sempre ao seu lado, um cara sincero, um cara amigo de verdade mesmo. É um dos grandes amigos que eu tive na vida. Essa frase dele, tudo que é podre é belo, tudo que é belo é podre, Dedé era um cabeça, cara. Dedé essa frase, ela traduz muito bem a realidade que a gente enxerga
hoje em dia e enxergava também naquela época. Dedé era um visionário. Essa frase é atual ainda hoje. O que as pessoas, em geral, veem como belo, essa beleza estética, né? Cara, essa sociedade burguesa aí que tem o seu carrão de luxo importado, tem sua casa bonita, seu luxo, seu dinheiro, né? Suas roupas importadas e tal. Essa beleza, entre aspas, aí, estética, o que ela produz? Ela produz miséria, bicho. Tá? Ela produz segregação, ela produz fome, ela produz falta de oportunidade. Essa beleza estética, essa riqueza material, essa beleza visual que as pessoas tanto buscam na vida, ela, na sua essência, no seu âmago, ela é podre porque ela produz toda essa miséria que eu falei aí. Enquanto que, na periferia, no subúrbio, onde não existe essa beleza estética, onde tem esgoto a céu aberto, onde as pessoas andam maltrapilhas, pessoas que muitas vezes são incapazes, mesmo não tendo, de tirar de quem não tem. E isso é que é a beleza nessa podridão. Lembro como se fosse hoje, caminhando lá pelo Morro do Ouro, ali pela pracinha do Internacional, pela vizinhança onde ele morava. Dedé passava, bicho, as crianças vinham em cima dele brincar com ele, pular nele, brincar com ele, pela beleza que ele passava, que as crianças enxergavam no Dedé. E lembrar que a periferia, o subúrbio, é sim a beleza verdadeira que existe na sociedade. Garotos do subúrbio, vocês não podem desistir de viver! Quando chove eu prefiro ir andando, eu espero no ponto de ônibus. Quando ele chega eu deixo passar. Sou um rapaz de 26 anos, o que você pode esperar? Além de rir e dar e transar. Posso fazer você rir. Garçom, por favor, não traga a conta. O mundo está contra nós, você tá do lado do muro. Eu não sei de que lado eu tô, por isso eu vou. O mundo tá contra nós, você tá do lado do mundo. Eu não sei de que lado eu tô, por isso eu vou. Do David Lynch, longe do tédio, moralismo mortal. Passei a noite com a mão na talha. Quando acordei estava tudo quebrado. Então eu pensei, é foda ser bipolar. Posso fazer você rir. Hey man, não traga a conta. O mundo está contra nós, você tá do lado do muro. Eu não sei de que lado eu tô, por isso eu vou.